Amados do Senhor Jesus Cristo, graça e paz. É sempre um privilégio da parte do Senhor nosso Deus poder cultuar e adorar ao seu santo nome. Por isso nós estamos aqui. E nessa noite nós também somos convidados a ouvir da palavra do Senhor, a ouvir o que Ele tem para nos dizer nessa noite. Por isso eu convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos. Os irmãos lembram que nós estamos expondo o livro de Atos. Atos capítulo 2. Agora leremos e estaremos continuando o estudo a partir do versículo 42 até o 47. Atos capítulo 2, versículo 42 ao 47. Diz assim a palavra de Deus: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, o Senhor que nos convida a estar reunidos aqui em Teu nome, dá-nos o privilégio de ouvir a Tua santa voz. Teu Santo Espírito que habita em nós, abra nossas mentes, ilumine nossos corações, para que possamos verdadeiramente compreender as Tuas Escrituras, a Tua santa revelação. Permite-nos, Pai, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, você já teve a tarefa difícil de ter que buscar alguém, talvez na rodoviária, talvez no aeroporto, que você nunca tinha visto na sua vida? Já teve esse desafio de ter que descobrir aquela pessoa que você não sabia as características dela, você não a conhecia? Bom, eu já tive uma situação parecida com essa. E para piorar, era um japonês. Então lá estava eu, esperando a chegada de um seminarista vindo do Japão, num voo que vinha do Japão e que contava com a maioria de japoneses. E eu olhava para um, olhava para outro e pensava assim: será que é ele? Será que é ele? E o grande desafio foi ali acontecendo, mas eu tinha me precavido. Eu entrei no Facebook e olhei várias fotos dessa pessoa e tentei ver mais ou menos como ela estaria, considerando que nós mudamos. Às vezes pinta o cabelo, os japoneses inclusive gostam muito de pintar o cabelo, aquela coisa toda. E eu fiquei assim pensando, bom, eu espero que ele não tenha mudado muito daquilo que está aqui. Pela graça de Deus, eu consegui reconhecê-lo, até tomou um susto. Como é que o senhor sabe quem eu sou? Assim, só para lembrar, eu tinha esquecido de levar um papel com o nome dele, que era a questão mais óbvia e mais fácil. Quando eu cheguei no aeroporto, eu disse: puxa, por que eu não pensei nisso antes? Mas aí já não tinha mais o que fazer, eu tinha que me virar com o Facebook, com aquilo que ele me revelava a respeito da pessoa que eu estava aguardando. Graças a Deus eu consegui encontrar e essa pessoa não ficou perdida entre aquela multidão de japoneses. Queridos, muitas vezes procurar uma igreja verdadeira parece uma tarefa como essa de você encontrar um japonês específico em uma multidão de outros japoneses que, pelo menos para a gente ocidental, são muito parecidos. E é claro que nós precisamos nos deter em algumas características, essas essenciais, que possam nos permitir reconhecer, em primeiro lugar, o que é uma igreja verdadeira, e em segundo lugar, nós como Igreja Presbiteriana Casa Caiada, pensarmos como podemos vivenciar essas marcas de maneira legítima para a glória de Deus. E é exatamente disso que o texto que acabamos de ler trata. Aqui nós encontramos
aquilo que está de modo mais básico na vida cristã da igreja primitiva. Nós encontramos esse texto, que é um texto, inclusive, muito central na própria exposição de Lucas, do evangelista Lucas, onde ele vai repetir mais ou menos essa mesma construção mais duas vezes. Você vai encontrar algo muito parecido com isso aqui em Atos capítulo 4, versículo 31 e 35, a 35, e Atos capítulo 5, 11 a 16. Então, o evangelista Lucas não está escrevendo isso aqui de maneira aleatória. Ele não está apenas descrevendo alguma coisa específica que acontecia naquele período. O que ele está fazendo aqui é nos descrever aquilo que deve ser, de maneira pelo menos mais básica, a igreja cristã, a igreja do Senhor Jesus Cristo. E, portanto, há características aqui que nós não podemos perder de vista e que devemos, na verdade, guardar no nosso coração, para que saibamos realmente onde estamos. Porque se perdermos essas características, muito provavelmente estaremos mais perto de ser um clube do que uma igreja. Estaremos mais perto de ser uma agremiação, um ajuntamento de pessoas com interesses parecidos, do que de fato uma igreja que glorifica o Senhor Jesus Cristo. Então, queridos irmãos, que características nós podemos observar aqui nesse texto? Eu já estraguei um pouco a surpresa, né, porque os irmãos já viram falando com as crianças, mas não tem problema, vamos relembrar o que eu estou querendo mostrar nessa noite aos irmãos. Nós temos aqui a situação de Pentecostes, irmãos, lembram disso? O Espírito Santo desceu sobre os discípulos de maneira extraordinária, de maneira maravilhosa. Depois de muita confusão, aqueles que estavam vendo todas essas coisas ficaram perplexos, confusos com o que estava acontecendo. O apóstolo Pedro, de maneira intrépida, extremamente corajoso, apesar de ter sido um covarde alguns dias antes, agora se levanta e explica o que estava acontecendo, expõe de maneira clara o que aconteceu nesse derramar do Espírito Santo, nesse empoderamento da igreja. E agora nós temos a situação desses quase 3.000 membros da igreja e como é que eles viviam. E essas características, portanto, para os irmãos esquecerem, eu fiz aí essa sigla, que não é minha, né? Já é mais antiga do que eu, mas que aqui a gente reconfigura para ficar parecido com o que está no texto. IPCC, instruir, partilhar, cultuar e crescer. São os 4 pontos que nós encontramos, as 4 características básicas que nós visualizamos nesse texto. Primeiramente, instruir. Diz o texto, versículo 42, volte os olhos mais uma vez para a Escritura. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, no ensino dos apóstolos, na instrução dos apóstolos. Esse termo perseveravam é um verbo muito importante para todo o texto, porque ele vai dar o tom de tudo o que eles faziam. A ideia aqui não é, portanto, que eles fizessem isso uma vez esporadicamente, mas que eles continuamente, insistentemente viviam dessa forma. E a primeira coisa, portanto, que eles viviam continuamente era aprendendo do ensino apostólico, da instrução que os apóstolos davam. Mas não perca de vista a questão aqui essencial. Apesar de termos aqui a doutrina dos apóstolos, essa instrução, esse ensino não era realmente pertencente aos apóstolos. Na verdade, eles aprenderam de Cristo. Os apóstolos aqui, portanto, estavam dando continuidade àquilo que o próprio Senhor Jesus havia comissionado e havia instruído enquanto estava com eles. E agora o Espírito Santo, como fora prometido, estava relembrando e também revelando aquilo que era fundamental e necessário para que a igreja continuasse a servir a Ele como Ele bem queria. Amados, a doutrina, e aqui o termo doutrina é importante, o ensino dos apóstolos, é alguma coisa muito cara para com a igreja. É uma coisa que está em primeiro lugar, não à toa, porque realmente é
a chave, é o leme da coisa, é onde nós encontramos a bússola para saber para onde estamos indo. De modo que nós que vivemos num período, numa situação da igreja evangélica, onde há uma certa relutância com algumas palavras, dentre elas doutrina. Não me venha com doutrina, eu quero só a Bíblia. Não me venha com teologia, eu quero só Jesus. Amados, tais dicotomias, essas distinções entre doutrina e a Escritura, teologia e Jesus, não fazem o menor sentido, porque a verdadeira doutrina, a verdadeira teologia que glorifica a Deus, não pode ser outra senão aquela que é extraída da revelação do próprio Jesus Cristo. É Ele quem nos dá, é Ele quem nos instrui, por meio de sua santa palavra, na aplicação do Espírito Santo, de modo que é exatamente conhecendo a doutrina dos apóstolos, a doutrina de Jesus Cristo dada aos apóstolos, que a igreja inclusive pode evangelizar, que a igreja inclusive pode multiplicar, como veremos mais à frente, pode dar continuidade ao trabalho que o próprio Senhor Jesus havia designado. Portanto, amados, o ensino apostólico tem um conteúdo básico, e os irmãos, se lembrarem comigo na semana passada, vão perceber que há uma repetição aqui, mas só para os irmãos não esquecerem. O conteúdo básico do ensino apostólico é Jesus Cristo. O ensino não pode ser outro senão aquilo que o Senhor Jesus revelou nele mesmo, para a sua glória. De modo que a doutrina, ela sempre e deve ser sempre cristocêntrica. Eu sei, por um período, e nós vemos isso, os exageros da academia teológica, dos esfriamentos da academia teológica, e eu não vou me deter nas questões históricas envolvidas com isso, mas é bem verdade que em tempos e períodos históricos, a igreja muitas vezes foi bombardeada com doutrina, com minúcias que não eram realmente cristocêntricas, mas que muitas vezes apontavam muito mais para a glória daquele que estava expondo a doutrina do que realmente para Jesus. É mais ou menos pregação de seminarista, desculpe os que estão aqui. Pregação de seminarista é aquela que ele quer mostrar serviço, ele tem que mostrar que ele sabe. Então, para mostrar que ele sabe, aí ele começa o sermão fazendo toda uma introdução do livro, e ele introduz o autor, aí começa a discutir por que o autor é esse e não outros, aí depois ele vai dizer o conteúdo, ou melhor dizendo, o contexto histórico, canônico, aí se mete a discutir as questões das minúcias do grego, de manuscritologia, e enquanto isso a igreja fica olhando e diz, meu Deus, e onde vai chegar Jesus essa hora? Não chega não. E o problema, queridos e amados irmãos, é que obviamente há espaço para tudo isso, mas nós precisamos reconhecer as funções, os objetivos de cada ensino e para onde e para o que eles servem. De modo que toda doutrina deve sempre apontar para Jesus Cristo. E por apontar para Jesus Cristo, ela deve sempre ser prática. Não existe nas Escrituras, você vai ver especialmente isso nos escritos apostólicos, e especialmente do apóstolo Paulo, você não vai ver distinção entre aquilo que é teórico e prático, não. Para o apóstolo Paulo isso seria uma loucura. Aquilo que nós poderíamos dizer de ortodoxia e ortopraxia. O ensino apostólico junta isso e jamais pode distingui-lo. Toda doutrina deve ser prática, e toda prática deve ser baseada na doutrina. Não pode haver dissociação nisso. Antes, devemos estar coerentes naquilo que é ensinado e revelado nas Escrituras. Esses ensinos, essa doutrina dos apóstolos, era confirmada através de sinais e prodígios. Veja o versículo 43. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Para que esses sinais e prodígios aconteciam? Será que esses sinais e prodígios ocorriam simplesmente para que os apóstolos depois dissessem assim, está vendo quanto poder eu tenho? Será que a sombra de Pedro
curando, ou o lenço do apóstolo Paulo servindo para a cura, isso tudo era para a glória deles? De modo algum. Todos esses sinais e prodígios que causavam temor nas multidões, nas almas daqueles que visualizavam tudo isso, apontavam e confirmavam o ensino que estava sendo revelado naquele instante. Isso era importante, porque uma vez que o que estava sendo dito e ensinado e revelado envolvia novas revelações, envolvia um ensino que de certa forma contrastava com aquilo que era crido entre os fariseus, entre os saduceus, entre aqueles que eram os detentores das autoridades eclesiásticas daquele período, da autoridade inclusive governamental daquele período. Era fundamental que isso fosse de alguma maneira subsidiada, isso fosse de alguma forma sinalizada através de grandes prodígios e maravilhas. Curas maravilhosas aconteciam. Era Deus quem estava confirmando, dizendo: de fato, esses aqui são os meus servos, e o que eles estão ensinando é a verdade. E assim, amados, esses prodígios, esses sinais causavam naqueles que viam tudo isso, e até mesmo o texto dá a entender que aqueles que, mesmo fora da igreja, portanto aqueles ainda que incrédulos, quando visualizavam tudo isso, lhes dava certo temor do que estava acontecendo. Diziam: olha, eu não estou entendendo muito bem não, mas veja bem, diante de tudo que eles fazem, é melhor a gente ouvir, é melhor a gente cuidar para ver se realmente isso aí procede. Isso talvez possa ser exemplificado naquele sábio conselho de Gamaliel, no Sinédrio. Os irmãos vão lembrar, quando os apóstolos presos, depois de terem sido açoitados e tudo mais, Gamaliel pede para que eles saiam, e fala para aqueles que estão ali presentes no Sinédrio, aqueles que eram as autoridades judaicas, e diz assim: olha, meus irmãos, eu não sei muito bem para onde vai esse grupo. Outros já se levantaram e não permaneceram, mas se for de Deus, não tem decisão nossa que possa impedir de continuar. Gamaliel entendeu a questão. Gamaliel viu que esses sinais e prodígios, essas curas, atestavam alguma coisa a qual ele não conseguia ainda compreender completamente, com clareza. Nós não sabemos exatamente o que aconteceu posteriormente com Gamaliel, mas isso atesta que esses sinais levavam certamente para a adoração. E olhe, observe bem, queridos, é para isso que serve curas, milagres. Mesmo hoje, quando nós não temos tantos milagres e prodígios como no período apostólico, mas Deus continua sendo maravilhoso e gracioso em conceder-nos ainda milagres e curas. Quando a igreja ora, quando a igreja nem ora, e Deus faz como quer, porque Ele é soberano. Mas tudo isso aponta para a glória de Deus e leva-nos à adoração, deve nos levar ao temor e à adoração ao Deus vivo, que tem poder para fazer todas essas coisas. E assim, pulando para o versículo 47, tudo isso produzia, dentre os que estavam fora, até mesmo uma simpatia. Veja o versículo 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Esses irmãos, até mesmo com aqueles que eram de fora, contavam com a sua simpatia. Claro, aqui nós temos o período inicial da igreja cristã, nesse momento pós-Pentecostes. Isso não vai permanecer assim, nós sabemos que as perseguições vão se intensificar posteriormente, especialmente após o martírio de Estevão. Mas enquanto isso, há por parte daqueles que visualizam essas curas, que veem esses milagres, até mesmo uma certa simpatia. Isso é curioso, queridos irmãos, porque nós hoje, e eu daqui a pouco vou falar também sobre a questão do serviço, porque em tudo isso está envolto o serviço. Os ministérios e serviços da igreja estão envoltos em instruir, em partilhar, em cultuar e em crescer. É um termo, uma força que perpassa todas essas características da igreja. E portanto, o serviço da igreja, uma vez glorificando a Deus, leva até mesmo que aqueles que estão de fora simpatizem conosco.
E ainda que não haja conversão por parte deles, nós podemos ter, pelo menos por algum período, até mesmo paz. O apóstolo Paulo instrui a igreja a orar pelos governantes para que haja paz. Porque nós podemos observar que quando a igreja realmente tem suas características ressaltadas, quando a igreja está realmente instruindo segundo a palavra, servindo como Deus requer, até mesmo os incrédulos podem reconhecer. O problema é que muitas vezes o que acontece é uma profunda incoerência de nossa parte. E eu falo não só de nós aqui, que estamos presentes, mas da igreja evangélica como um todo. Uma profunda incoerência. A igreja cresce, né? Nós temos aí relatos do IBGE, do crescimento da igreja evangélica, mas ao mesmo tempo, a vergonha de vermos violência crescendo, corrupção. Há um tempo atrás, quando teve a greve da PM, há uns anos atrás, Abreu e Lima foi assediada ali por uma violência terrível, onde nós vimos câmeras filmando pessoas roubando no meio da rua caminhões e lojas e tudo mais. E a cidade de Abreu e Lima é conhecida como uma das cidades mais evangélicas do país. Faz sentido isso, meus irmãos? Não, não faz. É profunda incoerência nossa, porque nós não estamos servindo a Deus, segundo Ele requer. A igreja, portanto, não era e nem deve ser fechada em si mesmo. Antes, ela comunica a verdade de Deus, ensinando dentro e fora dela para a glória do Senhor. A segunda característica é partilhar. Amados, nós encontramos aqui que eles perseveravam também na comunhão. Versículo 42. Eles estavam comprometidos em amor uns para com os outros, de modo que esse amor era experienciado, era encarnado, era exemplificado, inclusive na capacidade de detectar situações de necessidade para que a igreja pudesse ser suprida, e um e outro eram ajudados, e aqueles que eram ajudados eram supridas suas necessidades mediante aquilo que acontecia. Nós encontramos aqui, portanto, uma perseverança no amor, uma perseverança na comunhão. E esse termo perseverança, mais uma vez, é importante, meus irmãos, porque nós somos pecadores, falhos, terríveis. E como dizia um pastor amigo meu, gente dói, pessoas nos ofendem, pessoas nos machucam, palavras ferem, mas a Bíblia nos mostra que esses irmãos perseveravam, eles continuavam no amor. Isso significa que mesmo quando nós estamos profundamente angustiados e ofendidos por questões, nós somos chamados ao perdão, ao amor, à comunhão, para aquilo que se revele, para que se revele em nós o amor de Cristo, porque Ele foi vilipendiado e humilhado por nós, levado à cruz que não era dele, pelos pecados que Ele não cometeu, mas por amor a mim e a você. Se Ele fez isso, não tem ofensa que você possa ter recebido na sua vida que não possa ser perdoada, porque Ele nos perdoou de ofensa muito maior. E portanto, diante desse amor, diante dessa comunhão que o próprio Senhor Jesus Cristo reserva a nós que somos seu povo, nós somos chamados também a viver nesse partilhar da vida, nessa comunhão da vida. A comunhão, portanto, quando ela existe, ela é uma abertura da nossa vida, é quando nós realmente estamos permitindo ser inclusive ofendidos. Comunhão envolve você abrir sua vida até mesmo para ser machucado, porque você confia naquele que foi machucado, mas que jamais falha e que é fiel. Ele é fiel. Portanto, amados irmãos, a vida desses irmãos aqui serve-nos de exemplo real hoje. No versículo 45 nos mostra mais um pouco desse amor, vejam só.
Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Essa comunhão, essa vida partilhada levava a um cuidado mútuo de serviço uns aos outros. Imagine só que crise social a igreja começou a viver no primeiro sermão da história da igreja cristã pós-Pentecostes. Eram 120 irmãos e quase 3.000 pessoas convertidas do dia para a noite. Um problema social se instaurou ali. Imagine que nós aqui, hoje, tivéssemos um acréscimo de membresia para mais 3.000 pessoas. Sendo que essas 3.000 pessoas não moram em Recife, não moram em Olinda. Algumas são de São Paulo, outras são da África, dos Estados Unidos, de países distantes até, mas que vieram para cá por motivos diversos e que agora, ouvindo a mensagem do Evangelho, querem ouvir mais e aprender do Evangelho. Portanto, não podem ir embora, tem que ficar. Como é que a igreja vai resolver um caos social desse? Pessoas que precisam ser alimentadas, pessoas que precisam de lugar para dormir. Então, o que observamos aqui é que essas necessidades, essas demandas surgiram de maneira muito radical naquele período. De modo algum, veja bem, isso aqui é um texto base para o comunismo e o socialismo. Já ouvi essa história. Já ouvi alguém dizendo assim, o comunismo, né, tem base bíblica. Onde é que está isso? Atos capítulo 2, versículo 45, eles abandonaram toda a propriedade privada, venderam tudo e viveram numa comunidade como se fosse uns kibbutz, uma comunidade assim alternativa. Não. Como eu já disse a vocês em encontros anteriores, Jesus não era hippie e nem a igreja era uma comunidade de hippies reunidos assim, sem eira nem beira, né? sem bens, tocando um violãozinho e tal. Não, isso não é a igreja, não. A igreja do Senhor Jesus Cristo tem estrutura. E o que nós encontramos aqui é demanda. O que nós observamos aqui é que eles realmente vendiam suas propriedades. Mas quando? Mediante a necessidade. Mediante ao que ia acontecendo, para que, havendo necessidade, isso pudesse ser suprido para a glória de Deus. Portanto, essa comunhão leva ao serviço com generosidade de contribuição e uma sensibilidade profunda para com as necessidades da própria comunidade e para além dela. Amados, nós precisamos ser sensíveis. Nós precisamos estar unidos em comunidade, em comunhão, e como o grande mote de nossa igreja, comunidade amiga, isso se revela através de uma capacidade de você perceber a necessidade do próximo, até mesmo antes dele dizer. Nem sempre isso é possível, por isso, meu irmão, se você tiver alguma necessidade, por favor, comunique a diaconia. Mas muitas vezes as pessoas não sabem, e outras não querem que seja exposto, não querem dizer. E como é que resolve isso? Amizade, comunhão, estreitamento profundo de laços, corações unidos, porque a partir disso nós podemos conhecer e saber uns dos outros. Você poderia saber, olhar talvez para os bancos aí que estão vazios e pensar assim: estou sentindo a ausência de fulaninho. O que aconteceu com ele? Será que está doente? Você conseguiria pensar em pessoas que você não tem visto ultimamente por aqui? Talvez seja um excelente momento para você mandar uma mensagem de encorajamento, para você fazer um convite, porque essas pessoas muito provavelmente estão precisando de palavras de amor, de encorajamento e comunhão. Cultuar. Esses irmãos estavam perseverando também, diz o texto, no partir do pão e nas orações. Aqui nós vemos termos importantes, especialmente partir do pão, que é uma expressão que foi a técnica que Lucas usa, fazendo referência ao partir do pão, quando Jesus, na última Páscoa, partindo o pão,
dando aos discípulos, instruiu ali para que eles continuassem a fazer aquilo posteriormente chamado a ceia do Senhor. De modo que esse partir do pão aponta para a adoração comunitária, aponta para a reunião que eles perseveravam, e depois nós vamos ver, faziam isso não só como nós dominicalmente, mas faziam inclusive diariamente encontros de adoração, fazendo orações, partindo o pão, estavam perseverantes nas ordenanças do Senhor Jesus Cristo, no sacramento do Senhor Jesus Cristo, para que a adoração fosse alguma coisa fundamental na vida dessa igreja, assim como é hoje. Afinal de contas, nós não estamos aqui apenas para vermos uns aos outros. E olha, eu gosto de ver os irmãos, a bênção, mas me encontrar com o meu Deus é algo incalculável. Não tem nada igual. Nós não podemos de modo algum nos comparar nossa reunião aqui simplesmente para ver uns aos outros, mas eu vim encontrar com o meu Senhor. Eu vim encontrar com Deus porque Ele me chamou para adorá-lo. E é por isso que nós estamos aqui, para cultuar ao Senhor. De modo que a adoração, é claro, o culto é marca da igreja verdadeira. O culto como Ele prescreve, o culto como Ele determina. Nós estamos estudando isso de manhã. Se você não tem vindo de manhã, você está perdendo excelentes instruções a respeito da adoração verdadeira ao único Deus verdadeiro e digno de toda adoração. Venha pela manhã, nós vamos destrinchar inclusive um pouco mais sobre isso. Mas então esses irmãos estavam comprometidos com o culto e, claro, esses cultos não aconteciam em templos, não aconteciam nem mesmo em quadras, aconteciam em casas, aconteciam nos lares desses irmãos que abriam suas casas. E depois, quando a perseguição se instaura, esses irmãos começaram a se reunir em cavernas, em catacumbas, em cemitérios, escondidos realmente, mas para que permanecessem a adorar ao Deus verdadeiro, continuassem a adorar aquele que morreu, mas ressuscitou e vivo está e reina para todo sempre. Esse culto a Deus envolvia não só reuniões diárias, mas também envolvia evangelização. Veja o versículo 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Então, de baixo para cima, nós vemos aqui, primeiro, uma demonstração que o culto também envolvia comunhão, o culto também envolvia refeições, esse povo reunia e comia. A igreja não mudou muito nesse tempo de lá para hoje, não. Quando a igreja se reúne, continua comendo e comendo muito, né? Esse é um dos pecados que nos assedia bastante, o pecado da gula. Teve até uma irmãzinha por aí dizendo que pastor gordo não entra no céu, não. Acho que a porta é estreita, né? E aí não passa, tem que fazer mais jejum. Eu não sei se é isso, mas eu já estou cuidando da minha saúde para não correr esse risco. A questão, queridos, é que nós observamos que esses irmãos estavam reunidos ali com alegria, com singeleza de coração, com simplicidade para cultuar a Deus, mas faziam isso também não só de casa em casa, mas diz o texto que eles faziam isso no templo. Agora deixa eu me explicar uma coisa importante aqui. Apesar de ser um período de transição, eles estão saindo de uma forma de entendimento do judaísmo para agora um entendimento revelado através da doutrina do Senhor Jesus Cristo, que instrui, e é claro, por meio inclusive de novas revelações, quando profetas se levantavam e tudo mais. Esses irmãos estavam unânimes no templo, observe bem, não para cultuar com sacrifícios, porque como o autor aos Hebreus nos explica plenamente, uma vez que Jesus Cristo fez seu sacrifício perfeito e cabal, nenhum outro sacrifício é necessário ou esperado. Esses irmãos estavam unânimes no templo, para que pudessem evangelizar inclusive, porque imagine só, nesse período, e especialmente nessa região de Jerusalém, o lugar onde havia o maior aglomerado de pessoas era no templo. Era lá que as pessoas se encontravam, era ali que você encontrava seus familiares, você encontrava seus amigos, porque isso era alguma coisa da vida diária do judaísmo, dos judeus. De modo que eles estavam ali encontrando com pessoas para cultuar, mas especialmente para evangelizar, para proclamar as verdades de Deus, para anunciar
o Senhor Jesus Cristo àqueles que ali estavam. Se fosse nos dias de hoje, talvez eles se reunissem nos shoppings. Talvez hoje sejam os lugares com maior aglomerado de pessoas. Isso aponta, inclusive, para o nosso coração. Os verdadeiros templos do consumo. Mas isso é outro assunto, a idolatria. Você devia ter vindo de manhã. Esses irmãos também estavam comprometidos com oração, diz o texto. E é claro, a vida da igreja não pode existir no culto ao Senhor se não houver oração. Se a igreja não estiver comprometida na vitalidade da oração, da conversa com Deus. Amados do Senhor Jesus Cristo, nós somos chamados a orações comunitárias, como fazemos no culto, mas também orações diárias, sua. Como está a sua vida de oração? Como você tem falado com Deus? Quanto tempo você tem investido e gastado com Deus em oração? Esses irmãos perseveravam diariamente na oração. Na realidade, inclusive, o texto vai repetir isso várias e várias vezes. Esse povo orava e orava muito, porque Jesus orava muito. E é curioso pensar, Jesus, o Deus encarnado, orava. E você, que não é ninguém como eu, não quer orar. Amado do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos nos comprometer com oração, porque a oração mostra a nossa dependência para com Deus. A oração mostra o quanto Ele é e nós não somos. A oração muda nossos corações. A oração é um momento que podemos ter de intimidade e relacionamento com Deus que se revelou pelo nome para conosco. Nós podemos chamar nosso Deus pelo nome, Jesus. Que privilégio, Ele é nosso Deus, Ele é o nosso Salvador. Portanto, nós não podemos negligenciar de modo nenhum a oração. Nós somos chamados a viver essa vida de culto como um reflexo da nossa comunhão para com Deus e uns com os outros. Finalmente, IPCC, crescer. Por quê? Porque nós temos esse último ponto aqui. Porque é o que diz o texto, versículo 47, a parte B, eu já li o começo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Se essas são as características fundamentais e basilares da igreja, é bem verdade que crescimento é uma característica e uma marca da igreja. Agora observe, é o crescimento que Deus faz. Especialmente aí, desde os anos 70, nós temos visto uma série de estratégias de crescimento de igreja. Várias. De todo tipo, de todas as características. Todas essas estratégias de crescimento de igreja estão fundamentadas, em geral, num pressuposto, numa premissa que é: nós precisamos, de alguma maneira, atrair os perdidos que estão aí fora, atrair os incrédulos. Então a gente tem que criar um ambiente no qual os incrédulos se sintam à vontade no culto. A gente tem que criar um ambiente no qual os ímpios se sintam bem. O problema, meus irmãos, é que os ímpios se sentem bem no pecado. E esse pressuposto, portanto, ele está errado. Essa estratégia de crescimento está furada. Eu costumo brincar e dizer assim, se fosse realmente para fazer uma estratégia de crescimento, é muito simples. Bota uma placa ali na frente e põe uma propaganda no jornal e na TV. Churrasco e cerveja de graça, pode vir. Os irmãos acreditam que ia lotar isso aqui, não acredita não? Não ia dar para quem quer, concorda? Mas isso resolve o problema? Isso converte pessoas? Não. O que o texto nos mostra é que é o próprio Senhor quem acrescentava. A estratégia de crescimento é Deus. Até teve um tempo atrás um pastor, inclusive presbiteriano, infelizmente, dizendo que Deus tinha dado estratégia para ele, espiritual, e ele tinha tirado aquilo que ele chamava de culto de doutrina da igreja e colocou um culto de libertação. E aí o culto de libertação deu tão certo, ele disse, que ele começou a orar a Deus para mandar menos demônio, porque era muito demônio para libertar.
Veja bem, meus irmãos, essas coisas acontecem, e isso, como é dito publicamente, a gente fala aqui, até com meio vergonha assim, me desculpem dizer essas coisas, mas isso precisa ser dito para que os irmãos não se percam do foco. Amados, é Deus quem traz o seu povo. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse deixa muito claro que a missão não é nossa. Inclusive o termo latino, missio Dei, a missão é de Deus. É Deus quem disse: eu vou chamar um povo para mim. Nós lemos, inclusive, quando acabamos de ler 1 Pedro, quando vocês não eram povo, mas agora vocês são povo. E quem foi que fez essa mudança? Quem foi que trouxe o povo para si? Foi Deus. Eu não preciso criar estratégias de crescimento algum. O que eu preciso é servir ao Senhor com fidelidade. O que eu preciso é crer, instruir, partilhar, cultuar, que o crescimento, o crescer, virá naturalmente. Porque Jesus mesmo disse que as portas do inferno não prevalecerão. E seja lá exatamente o que significa essas portas do inferno, há uma série de opções, mas independente do que elas queiram, do que quer dizer a porta do inferno, o que importa, na verdade, é dizer o seguinte: que ninguém impede o crescimento da igreja. Ninguém impede. Olha, e muita gente tentou, viu? Imperadores tentaram, reis tentaram, muitos tentaram calar a boca da igreja. E como disse um mártir nos séculos passados, o sangue daqueles que morrem por Jesus Cristo são como semente, porque enquanto morre um, nascem muitos outros. Amados, a igreja não pode ser impedida de crescer. Portanto, a missão de Deus, que é dada a nós de multiplicação, é chamado para nós servindo ao Senhor. Mas fique tranquilo, fique muito tranquilo, porque o texto nos diz que acrescentava-lhes o Senhor. Não era o pastor Ronaldo, não era o presbítero André que acrescentava. Não, meus irmãos, é o Senhor. É Ele quem faz, para a sua glória. Essa, portanto, fecha, as marcas da verdadeira igreja. Você não vai esquecer, eu espero. IPCC, instruir, partilhar, cultuar e crescer. Amados, conhecer as marcas da igreja deve nos levar, primeiro, a reconhecer nossas deficiências como igreja. Observar quais essas áreas que nós não estamos servindo a contento ao Senhor. E já para adiantar, nós nunca servimos a contento, porque sempre estamos precisando aumentar, aprender, fazer mais. Por isso que Ele continua a receber nosso serviço, apesar das nossas falhas. Precisamos, portanto, também procurar suprir essas áreas, procurar desenvolver e caminhar com o Senhor para servir, porque o serviço que perpassa tudo isso, servindo na instrução, servindo no partilhar, especialmente a diaconia, amados diáconos da igreja, essa marca da igreja de partilhar e de comunhão, envolve especialmente o seu trabalho, meus irmãos. O culto ao Senhor, que envolve aqui aqueles que presidem, os presbíteros, também os amados que estão na música. Irmãos, precisamos estar comprometidos com o serviço ao Senhor. Também precisamos observar os nossos chamados diante do Senhor, os dons que o Senhor tem concedido. Deus continua concedendo dons em todas essas áreas, para todos esses serviços, para a glória dEle. A igreja continua sendo uma escola, um lugar de ensino da palavra, um lugar de prática da palavra. A igreja continua sendo uma comunidade viva, amiga. Não há como viver em Cristo sozinho. Não tem como ser cristão sozinho. Não tem. Nós somos chamados à comunidade, à sociabilização no amor de Cristo.
Nós precisamos nos preocupar em como podemos cultuar a Deus todos os dias, em especial aqui. E por fim, amados, sabendo que somos chamados a testemunhar dele, sabendo que nosso testemunho alcança os corações daqueles que ele, o Senhor, acrescenta para a sua glória. Deus seja louvado entre nós, amados. IPCC, não esqueça não. Essas são as marcas que o Senhor Deus requer de nós, para que possamos adorá-lo e bendizê-lo. Vamos orar. Amado Deus, Senhor soberano, Deus grandioso, que se revela a nós de maneira tão grandiosa e tão sobrenatural. Nós te louvamos por aquilo que o Senhor nos ensina nessa noite. Nós te louvamos porque o Senhor nos dá essas características, essas marcas da verdadeira igreja, que por séculos e milênios continua a ser as marcas que o Senhor deu ao teu povo. Que nós sejamos achados como igreja verdadeira. Ó Senhor, uma igreja que realmente está comprometida com instrução, com o partilhar, com o culto a Ti, Senhor, e com o crescimento que o Senhor mesmo dá a nós. Por isso, bendito Deus, que tudo que foi aqui dito alcance nossos corações, para que possamos realmente viver, no nome de Jesus Cristo. Amém.